Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre antes de você orar, faça isso primeiro. Você sabia que tem pessoas que estão orando de uma forma errada? É por isso que muitas pessoas oram e não recebem a bênção. Você sabia que tem pessoas que oram de qualquer maneira, pensando que Deus é como se fosse qualquer pessoa? Deus é tão santo. Deus é o nosso Pai. Deus, Ele merece muita honra, muita glória. E tem muitas pessoas que oram de qualquer jeito, falam com Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. E tem pessoas que não sabem chegar diante de Deus. Até mesmo para nós fazermos uma oração, nós temos que estar preparado, apropriado para fazer uma oração com Deus. Antes de eu lhe ensinar o que você deve fazer antes de orar para que você possa receber a sua vitória, eu vou ler um texto da palavra de Deus para abençoar você, sua família, esse canal e esse conteúdo. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, a Ana, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o exemplo da oração de Ana. Ana não poderia ter filho. E Ana já estava há muito tempo orando. Mas Ana não sabia fazer a oração correta. Ana, ela não fazia certas coisas que tinham que fazer antes da oração, para que ela recebesse a bênção. Eu vou te ensinar a fazer uma oração abençoada. E eu vou te ensinar em como você deve estar na presença de Deus antes de você fazer uma oração para que você receba a sua bênção. Antes de você orar, você precisa ter um propósito com Deus. Não adianta você se colocar de joelhos e ficar jogando palavras no ar. Ficar como que jogando palavras ao vento. Ah, Deus, abençoa tal pessoa, Deus. Ah, Deus dá vitória em tal coisa. Ou seja, o seu coração está vazio de palavras. Você está sem propósito para falar com Deus. Você está orando por orar. E dificilmente você vai receber a sua vitória. Ana, ela fazia orações e não estava recebendo a vitória. Mas quando Ana orou com propósito e fez um propósito para Deus, Deus atendeu o pedido de Ana. Faça
Faça um propósito com Deus. Se você está precisando de um milagre, se você está precisando de uma grande bênção, faça um propósito com Deus, tipo assim: Deus, se o Senhor me der um emprego, Deus, eu vou estar na tua casa todos os cultos. Faça um propósito com Deus. Deus, se o Senhor me der um trabalho, um emprego, eu vou fazer assim, 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 assim para o Senhor. Ou até mesmo se você estiver doente, quando você for orar e que você querer a tua cura, faça um propósito com Deus. Diga: Deus, se o Senhor me der saúde, eu vou fazer a tua obra. Se o Senhor me der saúde, Deus, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Faça um propósito com Deus. E quando você for orar, tenha já os seus pedidos no seu coração. Tenha uma oração já formulada. Tenha já uma oração que você sabe o que você vai falar. Note, na vida real, se você for pedir algo para alguém muito importante, para alguém muito poderoso, você já vai ir até essa pessoa com pedidos no seu coração. Você já vai ir com o propósito do que você vai pedir para aquela pessoa importante. Com Deus é a mesma coisa. E Deus vai atender você porque você está fazendo oração com propósito. Você sabe o que quer. E você também vai fazer um propósito com Deus, tipo fazer um voto com Deus, que quando Deus te der tal bênção, você vai fazer tal coisa. Tem pessoas que fazem um voto, um propósito com Deus e já paga antes o propósito com Deus para que Deus possa te dar a tua vitória. Não. Um voto com Deus, um propósito, você vai pedir primeiro a Deus, e quando Deus te der, você vai pagar o propósito com Deus. Mas pastor, eu também não posso fazer um voto de jejum para Deus me abençoar? Claro que pode. Mas se você fizer um voto com Deus, um propósito com Deus, de que se Deus der tal coisa, você vai fazer isso, então espere Deus dar o teu milagre. Aí você tem que cumprir o voto, o propósito que você fez com Deus. Jacó, ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo. Jacó fez um voto com Deus. Aí Deus abençoou Jacó. Aí Jacó teve que pagar o voto que ele fez. Ana, ela fez um voto, um propósito. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, e o filho for varão, eu vou deixar na tua casa, no templo, para servir ao Senhor. Ana especificou o voto, o propósito, que ela queria ter um filho varão. Aí Deus ouviu o propósito de Ana, o voto de Ana, e deu um filho para Ana. Aí Ana pagou o propósito, pagou o voto. Faça um propósito com Deus. Eu também, um dia, eu já fiz um propósito com Deus. Eu fiz um voto com Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir as portas para mim, eu vou fazer a obra do Senhor. E é impressionante, Deus me abençoou mesmo. Aleluia. A segunda coisa que você tem que fazer antes de você orar, que também é muito importante, se humilhe perante Deus antes de você começar a pedir as coisas para Deus.
Antes de você começar aquela oração poderosa, se humilhe perante Deus. Diga: Deus, eu sou falho. Diga: Deus, eu sou pecador, eu sou pecadora. Diga: Deus, eu te adoro, eu te louvo. Diga: Deus, eu sou dependente do Senhor, Deus. Comece a se humilhar antes de você começar a fazer uma petição para Deus. Comece a se humilhar perante Deus, porque Deus se agrada daqueles que se humilham. Então, antes de você começar a pedir as coisas para Deus em oração, se humilhe primeiro. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim, tenha compaixão. Eu sou falho, eu sou um pecador. Senhor, eu não tenho força, Senhor. Meu Deus, eu não consigo sem o Senhor. Se humilhe perante Deus e você vai ver que Deus vai começar a abençoar você. Tem pessoas que já chegam perante Deus e já começam: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo a tua obra, eu ajudo fulano, então me dá isso, Deus. Você não vai receber a tua vitória, você não vai. Deus não é obrigado a te abençoar. Deus, ele te abençoa pela misericórdia dele, porque nós não somos merecedores. Mas quando você se humilha, antes de você começar a fazer as suas petições, quando você se humilha, quando você chora: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor, meu Deus, eu não vou conseguir nada. Se humilha perante Deus, aí depois você vai pedir: Deus, me dá isso, me dá aquilo, me abençoa nisso. E Deus vai abençoar você. Mas você precisa se humilhar perante Deus. Reconhecer que sem Deus você não é nada. E reconhecer que nós não somos merecedores de nada. Deus nos abençoa pela misericórdia dele. Aleluia. A terceira coisa que você precisa fazer, antes de fazer aquela oração de pedir para Deus, a terceira coisa, você precisa fazer isso antes de você fazer aquela oração abençoada. Essa terceira coisa é muito importante, que você tem que fazer antes de você orar. Mas antes disso, eu preciso pedir a você: se inscreva nesse canal. Nesse canal, você já está sentindo, só tem conteúdos abençoados. Os conteúdos desse canal vão abençoar a sua vida. E comente aí o que você tem passado. Comente aí sobre as suas orações. Se as suas orações você sente que Deus ouviu. Se as suas orações você sente que Deus não ouviu. Comente aí se você tem uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, comente aí o que você quiser comentar sobre oração desse conteúdo. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, porque tem pessoas que não sabem orar. Tem pessoas que não sabem como chegar diante de Deus. E dê um joinha aí, você pode. Quando você dá um joinha, um like aí, quando você clica nesse símbolo assim de joinha, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e o YouTube vai enviar esse conteúdo para mais outras centenas, milhares, até milhões de pessoas. E Deus vai abençoar você se você der um joinha, um like aí. A terceira coisa que você tem que fazer antes de você orar, você tem que limpar o seu coração. Não adianta você fazer uma oração com o coração cheio de mágoa. Não adianta você fazer uma oração sem perdoar fulano, sem perdoar ciclano. Não adianta você fazer uma oração com ressentimento de vingança, com ódio no seu coração. Não adianta, Deus não vai receber a tua oração. Então, antes de você fazer uma oração
para que Deus te responda e que a sua oração seja abençoada, limpe seu coração. Essa mágoa aí no seu coração não vai te levar a nada. Pelo contrário, só vai fazer você perder as bênçãos que Deus tem para você. Só vai fazer as suas bênçãos demorarem de chegar na sua vida, se você ainda continuar com essa mágoa no seu coração, com esse ódio, com esse rancor, com esse sentimento de vingança e com essa falta de perdão. Libere esse perdão logo aí, limpa o seu coração. Aí, quando você fazer uma oração, você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a glória de Deus e Deus vai enviar a sua vitória. Aleluia. E a última coisa que você tem que fazer antes de você fazer uma oração, olha, peça perdão por todas as suas falhas, peça perdão por todas as suas atitudes. Nunca comece a orar sem pedir perdão para Deus. Mas, pastor, eu não pequei. A Bíblia diz que só de você falar que você não tem pecado, você já está pecando. Então, sempre antes de você começar a fazer aquela oração poderosa e começar a pedir a Deus, diga: Deus, perdoa os meus pecados, Deus. Deus, se eu tive alguma atitude que o Senhor não se agradou, me perdoa. Deus, se eu machuquei alguém, me perdoa. Deus, se eu falei algo que não convém, me perdoa. Deus, me perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, me perdoa, Deus, me purifica, me limpa. Aí Deus, Ele vai começar a ouvir a tua oração e vai responder a você. Então, a quarta coisa que você tem que fazer antes de orar, peça perdão para Deus. Peça perdão até de você ter pensado algo negativo. Peça perdão para Deus sobre tudo, de tudo. E Deus vai responder a sua oração e vai abençoar você. Então, tá aí 4 coisas que você precisa fazer antes de você orar e pedir algo para Deus. Faça isso e você vai ver que você vai sentir mais comunhão com Deus. Faça essas 4 coisas que eu acabei de falar agora. Faça essas 4 coisas antes de você orar. Faça essas 4 coisas e você vai ver que a tua oração ela vai ser mais com poder, com glória, com honra. Você vai sentir o amor de Deus e você vai sentir que Deus vai te responder. Você vai sentir que Deus está na sua frente, aceitando a sua oração com um cheiro suave, no nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal, dê um joinha aí, compartilhe esse conteúdo, fique na paz do Senhor Jesus.